Hoje vocês irão descobrir as histórias e verdades por trás de uma das linhagens que mais despertam interesse pelos jogadores de Vampiro à Máscara. Eu estou falando dos True Brujah. Então, pegue sua comida e seu suco e venha comigo, João Vitor, para conhecer mais sobre a linhagem Os Brujahs Verdadeiros, porque esse vídeo vai ser longo. Este vídeo vem sendo requisitado por vocês praticamente desde que o canal foi criado, mas não tinha muitas informações sólidas a respeito dessa linhagem. Mas com o lançamento do livro Lore of Bloodlines, algumas questões ficaram respondidas e vocês podem adquirir o livro na DriveThru RPG. Nós aqui iremos dividir em partes, em história, envolvimentos, atualidade e como funciona a linhagem. Vamos começar pela história. História. Um homem pergunta a um vidente se pode realmente ver o futuro. O mesmo responde que sim. Então, o homem dá um soco na cara do vidente. Enquanto o vidente sangra no chão machucado, ele pergunta o que tinha feito de errado para provocar tamanha violência. O homem se vira e diz: "Eu aposto que você não previu isto vindo." Esta é uma piada que é refletida na história dos True Brujah e tem muito a ver com o que vamos contar aqui hoje. Claramente, muitos aqui conhecem o clã Brujah e jogam com o mesmo. É um dos clãs mais populares do jogo, logo muitos conhecem a sua história e a história do seu antediluviano, o próprio Brujah. Mas para que vocês compreendam a história por completo, vamos começar por ele. Voltando lá para os tempos da primeira cidade, o mundo vampírico fervia e borbulhava. Os inícios de uma grande guerra que iria durar para sempre até o fim dos tempos. Essa era chamada de Jihad. Com tal pensamento, Brujah e suas crias decidiram não participar de tal ato de guerra. Bem, pelo menos não como um clã. A princípio, a guerra causou a morte das segundas gerações, e estava evidente que iria recair sobre os próximos filhos. O clã Brujah não estava preparado para o que viria a acontecer, nem mesmo o Brujah próprio estava. Era óbvio que o clã Brujah era um dos mais centrados, inteligentes e benevolentes dentre todos, mas com a queda das segundas gerações, muitos Brujahs estavam se perdendo em ódio, fúria e estavam desestabilizando aquilo que os Brujahs haviam construído durante todo esse tempo. Dentre todos, o pior era Troile. Sim, Troile, alguns de vocês já devem ter ouvido esse nome. Este era o que mais conhecia a raiva e o frenesi. Infelizmente, o clã estava sendo infectado pelo que a Jihad estava formando. Isso gerou um desejo de controle e poder dentro daqueles que estavam seguindo o caminho de Troile. Isso, com o tempo, formou duas facções dentro do próprio clã, e estes eram os Novos Brujahs, que eram famintos e perigosos e que queriam tudo para agora. Eles passaram a se recusar a aprender a disciplina e o estudo sobre o tempo, aprendendo apenas disciplinas que os tornassem mais rápidos e mortais. O strike final veio quando Troile decidiu tomar o clã para si. Os antigos Brujahs acreditavam que existiam possibilidades de negociação com Troile. Isso foi um erro, algo que eles não previram. Troile e seus seguidores foram para cima de Brujah, que não conseguiam impedir a fome e fúria vinda de sua cria. As suas crias varreram a cidade, retalhando qualquer que pertencesse ao antigo clã Brujah. Mas eles não foram como a segunda geração, que deixaram de existir. Eles sobreviveram ao ataque e se dispersaram. Os mais antigos e espertos sobreviveram e hoje estão com seus segredos guardados na história. A segunda chance. Milênios se passaram e os que se autoproclamavam de True Brujah decidiram dar uma segunda chance para os seus irmãos perturbados, como uma tentativa de restaurar o clã da forma como era, pois, querendo ou não, os traidores ainda eram seus irmãos e irmãs. Dito isso, alguns True Brujah se infiltraram no clã Brujah para convencer eles de que era possível uma união. Os True Brujah eram pacientes e espertos e viram que, mesmo dentro de um clã brutal e furioso, haviam remanescentes e alguns desses se dedicavam ao estudo e tinham maior paciência, ou seja, havia esperança. Esta esperança floresceu e houve uma união que, ao se juntarem, eles formaram algo incrível.
eles juntos construíram uma cidade, a cidade de Cartago. Pera, você não conhece a cidade de Cartago? Então, depois que terminar este vídeo, recomendo você acessar a descrição, pois lá tem o link para o vídeo que a RPG Brasil fez sobre Cartago. Logo, este vídeo está atualizando as informações sobre o vídeo de Cartago, beleza? Em Cartago, como vocês sabem, era algo incrível, onde tinha uma vida simbiótica entre o predador e a presa, vampiros e humanos vivendo em uma única comunidade que funcionava. Isso era definitivamente o futuro do clã unido novamente. Tudo estava indo muito bem, mas mais uma vez a Jihad não podia ser negada, e um inimigo maior apareceu, os Ventrue, que, como você vai descobrir vendo o vídeo de Cartago, eles foram responsáveis pela queda da cidade. Os novos Brujah se influenciaram em frenesi contra os Ventrue, mas nada adiantou. A cidade caiu e juntamente com ela, os novos Brujah, que antes estavam seguindo o caminho correto, cederam mais uma vez para o ódio e a raiva. Isto era o fim de uma união de clãs novamente. Mas o clã Brujah precisava aprender, ter uma lição. Então, os True Brujah não saíram da cidade sem antes lhe ensinar algo. Eles foram para cima de Troy e o enterrou em areia e tempo. E talvez, sem o pior deles, eles pudessem encontrar futuramente algum tipo de conhecimento, mas para os True Brujah, eles estavam acabados. Envolvimentos. Com o passar dos séculos, os True Brujah continuaram seus estudos, aprendizados e pesquisas, gravando toda a história marcante do homem e do Cainita. Com o tempo, os Brujahs traidores esqueceram dos True Brujah e passaram a ignorar a existência da linhagem, oferecendo maior tempo e disponibilidade para que ele se desenvolvesse. Ao passar do tempo, a linhagem não era ingênua e sabia que precisava de aliados eventualmente. Numa onda de paranoia e violência, os Cainitas com o tempo formaram grupos, seitas e facções. E foi nesse meio que o braço oriental da Tal Maherra foi criada. Para quem não sabe, a Tal Maherra é também chamada como a verdadeira Mão Negra, sendo uma seita muito sigilosa e secreta. A respeito desta, nós podemos fazer um Story News futuro dedicado a ela. E não, ela não é a Mão Negra que existe no Sabá. Você pode saber um pouco mais a respeito desta seita no podcast Linhagens, que falamos sobre a parte dos Nagaraja. Eles possuem envolvimento com a criação da Tal Maherra, e você pode conferir também no link da descrição. O que vocês precisam saber é que com o braço ocidental, eu quis dizer que a verdadeira Mão Negra possui duas vertentes, a oriental e a ocidental, e elas não se dão muito bem uma com as outras, mas esse tipo de detalhe fica para o vídeo da verdadeira Mão Negra. Esta seita abraçou os True Brujah, e era aquilo que a linhagem exatamente esperava, um lugar onde nem todos tinham voz, mas aqueles que tinham podiam ser ouvidos. Mas na atualidade, no caso pós-1999, a Tal Maherra veio a ser severamente agredida e muitos até dizem que ela acabou. Isso se deve a um evento catastrófico que veio a ocorrer no mundo dos mortos, onde fica a base da verdadeira Mão Negra. Este evento é o último vídeo que iremos fazer sobre o ano 1999 e é chamado de o sexto grande Milestone. Em relação às outras seitas, eles não tomam parte. Você pode até raramente encontrar um ou outro realizando um trabalho para uma seita, mas dificilmente vai ver ele entrelaçado a qualquer uma delas. Isto significa que nos tempos modernos eles se encontram presentes na Jihad e possuem conhecimento para movimentá-la da maneira correta. Quanto à relação aos outros clãs, eles não veem muita utilidade nos Ventrue, Tremere, Nosferatus, Tizimice, La Sombra e outros. Porém, quando se diz a respeito dos Giovanni, eles tendem a terem negócios, pois estes são companheiros acadêmicos, ou seja, vampiros que compartilham do gosto do estudo dos Cainitas, e sua magia necromântica acaba se tornando útil para aqueles que vivem no castelo de Enoch, que é a base da Mão Negra verdadeira no mundo dos mortos. Outro clã que tende a ter contato com os True Brujah são os Setitas, visto que seu trabalho ardiloso de conseguir informações pode vir a calhar de tempos em tempos, mas eles não se deixam aproximar demais, visto que sua reputação é real. Atualidade.
Com o sexto grande Milestorm, a linhagem que já era rara se tornou escassa após 1999. Contudo, eles ainda existem. Os Tur-Brujah sofrem bastante com o avanço tecnológico das eras, mas isso não quer dizer que eles ficam para trás, pois os cientistas da linhagem, ao mesmo tempo que são extremamente inteligentes, eles não são inovadores, pois por pior que tenham conhecimento, reproduzi-lo na prática é algo diferente. Isso acontece durante a própria transformação em si. Parece que a fagulha da criação e inspiração deles vira pó quando são abraçados. Isso reflete na tecnologia que eles possuem, pois por mais que seus computadores possam vir a ser mais rápidos do que os dos humanos, eles ainda não são super inteligentes ou mesmo orgânicos. Isso mostra que a linhagem é sim ligada à tecnologia e a usam para seus próprios interesses. Como a linhagem funciona? A linhagem é dividida em duas facções diferentes, com seus serviços e dedicações. A primeira é chamada de Os que Desfazem. Só para você ter uma noção, em inglês se chama The Unmakers, que também poderia ser traduzido em Os Destruidores ou algo similar. Aí fica ao seu gosto. Se você tem alguma tradução melhor ou que faça mais sentido, comente aqui na barra de comentários. Essa facção são membros da linhagem que não conseguem ver a queda do seu clã como algo bom ou mesmo como um desvínculo entre os seus irmãos perturbados. Eles buscam vingança e seus atos sempre levam a este rumo. Eles estão sempre interessados em perseguir e massacrar os Brujahs, especialmente os mais antigos. Esses Tur-Brujah não são muito bem vistos pela própria linhagem e são ao máximo controlados por aqueles que seguem um caminho mais seguro. Porém, não é de se negar que muitos deles têm feito um excelente trabalho em encontrar aliados e até mesmo bodes expiatórios sobrenaturais. Isso dentro da Camarilla, Sabá, Lupinos e Assamitas, pois seu trabalho claramente demanda perigo. Porém, existe algo maior que esses membros buscam e realizam. Eles não estão satisfeitos com o trabalho que tem sido feito. Eles buscam sempre usar o tempo para combater os Brujah e reescrever a história do clã. Eles querem um dia mandar o grupo inteiro de Brujahs de volta para o passado nos tempos de Troll e destruir o mesmo. Ou pior, salvar a segunda geração do massacre contra eles, reescrevendo toda a história cainita. Por mais que isso pareça tentador para os outros Tur-Brujah, eles não veem como isso pode ser perigoso e que tem potencial para piorar as coisas, além da própria dificuldade de se fazer algo desse nível. A outra facção é chamada de Os Guardiões. Esses são muito mais estudiosos e que têm como missão guardar e desenvolver a história cainita e humana. Eles possuem diversas bibliotecas secretas que descrevem toda a história e são muito bem protegidas ao redor do mundo. Eles mesmos não dividem a localização destas bibliotecas com ninguém e raramente falam a respeito delas. Cada uma delas é vigiada pelos Tur-Brujah mais antigos que defendem com tudo qualquer um que chegar perto. As bibliotecas são até mesmo protegidas do próprio tempo, pois nelas você pode encontrar itens e escrituras que não possuem preço e são insubstituíveis, como por exemplo, textos antigos escritos diretos da mão de Caim, ou mesmo escrituras de tempos bíblicos, e todos são mantidos como se tivessem sido feitos hoje. Ainda assim, quando um guardião confia em alguém, este estará apto a usufruir dos conhecimentos retidos em suas bibliotecas, mas não pode nunca tirar nada de lá. Os guardiões sempre estão protegendo as bibliotecas, porém eles não são escravos. Isso faz que quando eles quiserem viver uma outra vida, eles podem, pois sempre haverá um outro Tur-Brujah buscando a ser um guardião. Agora vamos falar das disciplinas dos Tur-Brujah, que são potência, presença e tempores. Potência e presença é básico e todo mundo já sabe. E como destaque, temos a disciplina Tempores, que é uma disciplina que mexe com o tempo. E só por isso já é algo que chama muita atenção dos jogadores, pois ela é uma disciplina muito forte dentre as diversas linhagens.
Existe um detalhe a respeito dessa disciplina e rapidez, onde as duas se antagonizam, ou seja, se você tiver Tempores e decidir aprender rapidez, você vai ter que perder todos os seus níveis de Tempores e o mesmo acontece ao contrário. Porém, no livro Lore of Bloodlines, uma coisa foi adicionada para suprir esta dificuldade para os Turbo Ra, pois por meio de uma qualidade de 5 pontos chamada a verdadeira rapidez, onde ao invés do vampiro acelerar o corpo como funciona com a rapidez, você desacelera o tempo ao seu redor, aumentando a sua velocidade em combate. Em termos de jogo, ela funciona exatamente como a rapidez e você paga ela como se fosse da sua linhagem. O defeito da linhagem é que eles perdem muito de suas emoções durante o momento do abraço, e com o tempo a sua capacidade de simpatizar com os outros tende a se reduzir. Isso acarreta em uma dificuldade maior em todos os testes de convicção e consciência, sendo todos aumentados em 2. E para piorar, quando você quiser aumentar suas características de humanidade, convicção e trilha, os custos de XP serão sempre dobrados. Muito bem! Curtiu este Story News sobre linhagens? Você tem alguma dúvida ou pergunta para nós da RPG Brasil? Então, se vocês tiverem, deixe no comentário com a hashtag RPG Brasil Responde, que estaremos fazendo um vídeo com todas as suas questões respondendo a elas, beleza? Curtiu o nosso vídeo? Quer ver mais linhagens aparecendo aqui no canal? Você já sabe o que fazer. Se inscreva para receber mais vídeos futuros e para apoiar o nosso canal a fazer mais conteúdo. Curta este vídeo para sabermos se gostaram e não se esqueçam de comentar. Caso estejam interessados em ajudar nós da RPG Brasil em um momento mais financeiro, acesse o nosso Padrim que está aqui na descrição, beleza? Até a próxima, valeu!